Boa noite a todos. Nesta noite de frio está composto e estamos aqui já mais quentinhos. Então, o tema que trouxemos hoje, é comunicabilidade dos espíritos, evidências ao longo do tempo. O que nos propomos fazer é mostrar algumas evidências ao longo da história onde se percebe, onde há evidências de comunicabilidade entre o mundo espiritual e o mundo terreno, o mundo material. Não vamos falar em todas, obviamente, senão estávamos aqui uma semana ou duas a fazer palestra, mas vamos abordar algumas de uma forma rápida e para nós vermos que as evidências não são só de agora. Mas antes de começarmos, possivelmente pode estar a pairar na cabeça de alguém: será que foi o Espiritismo que inventou o mundo espiritual? É uma pergunta legítima. Vamos ver. Este senhor, Hipólito Rival, que ficou conhecido pelo pseudónimo de Allan Kardec, no século XIX, ele era um conhecido pedagogo e cientista francês e decidiu começar a estudar esta temática a sério. Como ele era cientista, tinha aquele pensamento científico e organizou uma obra enorme. Mais à frente vamos até abordar um pouquinho dessa obra. E o primeiro livro que ele publicou dentro da área da doutrina espírita é o Livro dos Espíritos. Foi em 18 de abril de 1857. O que é que este livro tem diferente de todos os outros que foram feitos até então? Este livro é composto por 1019 perguntas e respostas. Acontece que as perguntas foram feitas e organizadas por Allan Kardec e as respostas foram dadas por espíritos superiores. Não foram só estas 1019 perguntas que ele fez ao longo do trabalho dele, ele condensou estas, houve uma validação e condensou então estas 1019 perguntas neste livro. A primeira versão do livro até tinha menos perguntas, depois na segunda edição é que já tinha as 1019 perguntas e respostas. E eu trouxe este livro já aqui para o início da palestra, porquê? Na pergunta 84, ele perguntou assim: os espíritos constituem um mundo à parte, além daquele que nós vemos? E eles respondem que sim, o mundo dos espíritos ou das inteligências incorpóreas. Ou seja, logo aqui dão a ideia que temos este mundo que nós conhecemos, o mundo material, e depois, para além deste mundo, existe então um mundo imaterial onde vivem os espíritos, o mundo espiritual, vamos chamar-lhe assim. Mas na pergunta 85, ele pergunta assim: qual dos dois, o mundo espírita ou o mundo corpóreo, é o principal na ordem das coisas? E a resposta é que é muito curiosa. O mundo espírita, ele preexiste e sobrevive a tudo. O que é que isto quer dizer? Que antes de haver mundo material, já existia o mundo espiritual. Muitos de nós temos a tendência de pensar que eu tenho um espírito. Não. Eu sou um espírito. Estou temporariamente num corpo de carne. E o mundo natural, a nossa pátria, o mundo natural, é o mundo do lado de lá. Nós é que não nos lembramos enquanto estamos aqui estes anos. E ele ainda vai mais longe. Na pergunta 86, o mundo corpóreo poderia deixar de existir ou nunca ter existido sem com isso alterar a essência do mundo espírita? E eles respondem que sim. Eles são independentes e, não obstante, a sua correlação é incessante porque reagem incessantemente um sobre o outro. Pronto, o mundo espiritual e o mundo físico estão em constante correlação, mas aqui para o contexto, esta parte é a mais interessante. Sim, ou seja, o mundo material, teoricamente, até poderia nunca ter existido. Existe porquê? Porque nós andamos aqui a fazer testes sem cábulas, não é? Quando mergulhamos no corpo de carne, existe a lei do esquecimento, nós não nos lembramos do que é que fomos, do que é que fizemos, e então andamos aqui a evoluir lentamente, sem sabermos o que é que fizemos a outras pessoas, o que é que outras pessoas fizeram a nós. E ainda bem que existe a lei do esquecimento, porque se eu me lembrasse dos disparates que fiz noutra vida, possivelmente ia-me sentir muito diminuído. Qualquer pessoa aqui tem de certeza alguma coisa que já fez durante esta existência em que se lembra e pensa assim: ei, tem lá assim a consciência a roer um bocadinho. E às vezes até preferíamos de nos lembrarmos. Agora imaginem se a gente se lembrasse das vidas todas para trás. Eu não queria.
E então, para vermos, para percorrermos então a comunicabilidade dos espíritos ao longo do tempo, vamos começar aqui pelo homem de Neandertal, 500 mil anos atrás. O homem de Neandertal ainda não é bem como nós somos. 90 e muito por cento já é incomum, mas é o passo imediatamente anterior à nossa faixa evolutiva. No entanto, já pensavam, pensa-se que já comunicavam, e já comunicavam de certeza. E é o primeiro homem que começou a enterrar os seus mortos. E começou a enterrar os seus mortos com utensílios, peças pessoais deles, objetos pessoais, o que leva a supor que pela primeira vez, aqui, há 500 mil anos atrás, nós éramos bonitos, já viram, há 500 mil anos atrás, supõe-se que aqui já então existia crença em algo mais, talvez uma forma primitiva de religião. Os investigadores materialistas, os historiadores, dizem que possivelmente essa crença surgiu porque o homem já sonhava, se calhar depois sonhava com um amigo que já tinha partido ou com um familiar e começou a criar aquela ilusão que existiria algo mais para além desta vida. Nós no Espiritismo não aceitamos muito isso. Porquê? Obviamente também sonhavam e tudo mais, mas se já comunicavam, já estamos na faixa evolutiva hominídea. Se existem muitos médiuns, ou aliás, todos nós somos médiuns, embora no estado latente, alguns são médiuns ostensivos e para facilitar a gente diz que aqueles é que são médiuns, mas somos todos, fim ao cabo, quer dizer que nesta época, em princípio também. Então, algumas pinturas nas cavernas já indicam que existiam cerimónias ou comunicações com o lado da vida, algumas coisas apontam nesse sentido. Mas há mais, que ainda só começámos agora, estamos há 500 mil anos atrás. O Código dos Vedas, talvez o código religioso mais antigo, ou um dos, tem uma passagem que me chamou a atenção e que eu queria partilhar com vocês. Diz assim, está escrito neste livro: os espíritos dos antepassados, no estado invisível, ou seja, estamos já aqui a ver que estão a falar mesmo em espíritos desencarnados, acompanham certos brahmanes, que era o quê? Eram os sacerdotes da época, convidados para cerimónias em comemoração dos mortos, sobre uma forma aérea, ou seja, como se fosse etérico, né? É o espírito. Seguem-nos e tomam lugar ao seu lado quando eles se sentam. Olha que curioso, alguém já tinha capacidade de vidência para ver isto, não é? Então, havia espíritos de antepassados, já desencarnados, no estado invisível, que acompanhavam os tais sacerdotes em algumas cerimónias e tomavam o seu lugar quando eles se sentavam. Isto está escrito já com muitos anos, ainda antes, muito antes da Bíblia. Curioso, mas temos N exemplos. Eu não vos quero cansar muito, mas os egípcios. Os egípcios tinham uma forma de organização muito curiosa. Portanto, havia o faraó, que era como se fosse o rei. Depois, os sacerdotes era logo a classe mais alta a seguir ao faraó. E segundo aquilo que a gente sabe daquele tempo, os sacerdotes é que mandavam em muito daquilo. E então depois havia mais classe até terminar no povo ou nos escravos. Os sacerdotes tinham um código fechado que não partilhavam com o povo. Aliás, eles eram iniciados e se houvesse alguém que até desse alguma dica cá para fora do que andavam lá dentro a estudar, a pena era a pena de morte. Não brincavam. No entanto, e depois ensinavam outra coisa ao povo. No entanto, existem evidências então que esses sacerdotes aceitavam a reencarnação, comunicariam já em reuniões mediúnicas com o mundo espiritual e era um povo já, pelo menos em parte, pelo menos a parte dos sacerdotes, que já tinha consciência que quando acaba a vida do corpo físico, a vida espiritual continua e depois voltamos numa constante evolução. Não seria de forma exatamente igual ao que agora o Espiritismo defende e estuda, mas já era um início. Tanto era assim, tanto é que eles comunicavam com aqueles que já tinham partido, que nós sabemos que
que chegaram ao ponto do abuso, do comércio. Os sacerdotes obtinham compensações monetárias de alguns favores ou de algumas comunicações com o lado da vida, e daí a proibição de Moisés. E esta é uma parte do Antigo Testamento que, se alguém ler a Bíblia, pode ficar confundido. Porquê? Porque à primeira vista parece que Moisés proibiu o que nós estamos aqui a fazer. Vamos buscar o livro Deuteronômio, versículo 18. Diz assim, esta, atenção, é a tradução de uma Bíblia católica que eu lá tenho em casa. Diz assim: ninguém do teu meio faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, ou se dê a encantamentos, aos agúrios, à adivinhação, à magia, ao feiticismo, ao espiritismo, aos sortilégios e à evocação dos mortos. Temos aqui um problema. À primeira vista, parece que Moisés proibiu que as pessoas se dedicassem ao espiritismo. Já lá vamos. Mas as Bíblias têm muitas, as traduções, embora sejam muito idênticas, vão variando muito. E sem qualquer espécie de crítica, às vezes, conforme a religião cristã que a traduz, depois traduz aquilo um bocadinho diferente para puxar a brasa mais à sardinha, àquilo que lhe interessa mais. E então fui buscar uma Bíblia de outra religião que não fosse a Igreja Católica. Então fui buscar a tradução o mesmo texto, mas da Bíblia de Testemunha de Jeová. Então, o que é que diz? Não se deve achar em ti alguém que faça seu filho ou sua filha passar pelo fogo, alguém que emprega adivinhação, algum praticante de magia ou quem procure presságios, ou encantamento, ou um feiticeiro, sei que é, ou alguém que prenda aos outros com encantamento, ou alguém que vá consultar um médium espírita, ou um prognosticador profissional de eventos, ou alguém que consulte os mortos. Aqui já não falam em espiritismo, já falam em médium espírita. Então, comparando os dois textos, aqui eu pus a bold, na Bíblia Católica fala em espiritismo, e aqui na Bíblia de Testemunha de Jeová falam em consultar um médium espírita. Vamos ver uma coisa. Este livro foi escrito mais ou menos 1800 anos antes de Cristo, por alto. Como nós vimos há pouco, o Livro dos Espíritos foi publicado em 1857 e naquele livro, pela primeira vez, a palavra espiritismo e espírita foram utilizados. Foram inventados e utilizados naquele livro, porquê? Como o próprio Allan Kardec disse, para conceitos novos, palavras novas. Então, logo na introdução do livro está espiritismo e a sua definição, espírita e a sua definição. Como é que esta palavra aparece num livro que foi escrito 1800 anos, mais ou menos, antes de Cristo? Se nós formos buscar uma Bíblia, e por acaso até está aqui uma pessoa que tem uma antes de 1857, não está lá a palavra espiritismo, porque não valia a pena combater o espiritismo. Mas então o que é que diz este texto no original? Antes disso, aqui a Bíblia de Testemunha de Jeová vai um pouco mais longe, que é consultar um médium espírita. Ora, eu disse há pouco que todos nós somos médiums, pelo menos em estado latente. Isso quer dizer o quê? Que existem médiums espíritas, existem médiums católicos, budistas, ateus, Testemunhas de Jeová, e muitos deles nem sequer sabem que são médiums. O que é que este texto demonstra um bocado de desconhecimento? O que é que estão aqui a dizer? Que não se vai consultar um médium espírita, ou seja, se for um médium comerciante já está tudo bem, não é? Mas o que é que dizia o texto no original, afinal? Eu socorri-me aqui de um estudo de Severino Celestino, que é um brasileiro que é muito estudioso da Bíblia, e ele foi buscar o original. Eu não percebo, mas o original é este. Mas eu não sei ler. De qualquer das formas, aquilo que está então traduzido à letra no original é: quando entras na terra de Yahvé, teu Deus, que teu Deus te dá, não aprendas a fazer as abominações daquelas nações. Não se achará em ti quem faça passar o seu filho ou sua filha pelo fogo, nem adivinhador, nem feiticeiro, nem agoureiro, nem cartomante, nem bruxo, nem mago ou semelhante, nem quem consulte o necromante e o adivinho, nem quem exija a presença dos mortos. Ora, e isto também o Espiritismo defende.
No espiritismo não se exige a presença dos mortos. Desaconselhamos totalmente magias, nem acreditamos, acho que achamos uma crendice, adivinhar futuros, necromantes, cartomantes, nada disto tem a ver com o espiritismo. Então, a proibição de Moisés foi aos abusos, ao comércio e a crendices, está bem? Mas mais, Moisés não só não proibiu, como foi mais longe. Há outro texto da Bíblia também, do Antigo Testamento, que diz assim, vamos ler. Porém, no arraial ficaram 2 homens. O nome de um era Eldad e o outro Medad. E repousou sobre eles o Espírito. Eu também atenção a isto. Ou seja, um Espírito que repousou sobre eles e eles começaram a falar. Porque quando estavam inscritos ainda não saíram à tenda. E profetizavam no arraial. Ora, profetizar era aquilo que hoje nós chamamos de uma reunião mediúnica. Estariam a falar, o tal Espírito que repousou sobre eles, estaria a falar através deles. Então correu um moço e anunciou a Moisés e disse, Eldad e Medad profetizam no arraial. Atenção, Moisés, se tinha proibido isto, era grave, não é? Josué, filho de Num, servidor de Moisés, um dos seus jovens escolhidos, respondeu e disse, Moisés, meu senhor, proíbe-lhe. Porém Moisés lhe disse, tu tens ciúmes por mim? Quem dera que todo o povo do Senhor fosse profeta e que o Senhor pusesse o seu Espírito sobre ele. Isto está no livro de Números 11, 26, 29. Ou seja, aqui é a prova em como Moisés não proibiu as comunicações, não proibiu a mediunidade. O proibiu foi os abusos, o comércio, como nós tínhamos visto antes. Mas continuando, mais exemplos. E dentro do contexto de comunicações dos espíritos ao longo dos tempos, aqui havia comunicações dos espíritos. Na Grécia Antiga, Sócrates e Platão, eles acreditavam na pré-existência da alma, ou seja, a alma não é criada, eles acreditavam que a alma não é criada na altura em que o corpo nasce, em que o bebê nasce. Aceitavam a reencarnação, tem lógica, a alma já existia, depois vai vendo várias vidas, várias existências, e então de cada vez que nasce a alma já pré-existia. E também defendiam e acreditavam a comunicabilidade dos espíritos, que na altura se chamavam daimons. Mas mais, na Grécia Antiga havia também muito costume de ir às bruxas, só que tinham outro nome. Então, que era o quê? Que era as pitonisas. E as pitonisas adivinhavam o futuro, entravam lá num transe. Normalmente, é curioso, quando eu andei a fazer este trabalho, eu não sabia disto, sentavam-se sempre em cadeiras de 3 pés, mas pronto, não faz diferença, mas pronto, era a tradição. E então entravam num transe e às vezes até falavam coisas que as pessoas nem entendiam, tinham que ser depois outras a servir de tradutores. Isto na Grécia Antiga. Os romanos depois proibiram as pitonisas. Vamos avançar mais um pouco no tempo. Os druidas. Lembram-se há pouco eu ter dito que o Sr. Hipólito Rivail adotou o pseudónimo de Allan Kardec? Porquê é que ele colocou esse nome? Primeiro, Hipólito Rivail era muito conhecido na França daquela época. Ele era um pedagogo, tinha muitos livros publicados. E então, ele quando publicou o primeiro livro que tinha a ver com a doutrina espírita, queria publicar aquilo com um pseudónimo para as pessoas comprarem o livro pelo valor daquilo que ele continha e não pelo nome dele. Então, numa comunicação mediúnica, disseram-lhe que ele teria sido um druida há muitos séculos atrás. E ele achou piada ao nome que teria, que era Allan Kardec, e adotou como pseudónimo nessa vida. Então, os druidas também acreditavam na imortalidade da alma. Já repararam que os povos ao longo dos tempos e em vários pontos do planeta têm todos mais ou menos as mesmas crenças? É curioso isto. Na reencarnação, Leon Denis, que foi um estudioso espírita bastante conhecido, indica que a data de 1 de novembro para comemorar os mortos foi instituída pelos druidas, já há muitos séculos atrás, com a diferença que eles não iam comemorar ao cemitério, era em casa.
e aceitavam a comunicação com os mortos. Numa das abundantes histórias que existe deste tempo, conta-se que vamos ver se eu consigo ler isto, Vercingetorix, que era um guerreiro muito conhecido, druida, conversava com a alma de heróis mortos em combate. E havia várias pessoas que falavam sobre isto, ou seja, mais um exemplo de comunicação com o lado lá da vida. Ele falava com companheiros heróis de guerra que já tinham partido. Jesus, voltando outra vez à Bíblia, Jesus comunicou com quem já tinha partido? Vamos ver, existe uma passagem no Monte Tabor em que é a passagem conhecida pela transfiguração de Jesus. Então, Jesus levou consigo 3 apóstolos, que eram Pedro, Tiago e João, subiram ao Monte Tabor e Jesus começou-se a concentrar em orar, transfigurou-se e quando os apóstolos deram por ela, Jesus estava a falar com Moisés e Elias, como esta pintura aqui tenta representar. Ora, quer Moisés, quer Elias já tinham desencarnado há muitos séculos e Jesus disse que nós podíamos fazer aquilo que ele fazia, certo? Ele estava aqui a comunicar com espíritos de pessoas que já cá não estavam no mundo de carne. Mas, e já agora, eu sei que isto sai um pouco fora do contexto, mas achei útil a inserir aqui neste trabalho. E para além de comunicar com pessoas que já tinham partido, Jesus será que defendeu a reencarnação? Jesus falava por parábolas, porque a educação que nós tínhamos naquele tempo, o grau de entendimento, não era como nos dias de hoje. Então ele tinha que falar por parábolas para que todos percebessem, mas lá no meio havia que ele tinha muito sumo. Quem houver ouvidos para ouvir, que ouça, não é? Como eu costumava dizer. E então, qual seria a opinião dele sobre a encarnação? Existem várias passagens, por exemplo, do Nicodemos, mas eu escolhi aqui outra que acho muito interessante, que é quando ele diz, quando os discípulos o interrogaram, porque havia nas antigas escrituras que Elias devia voltar antes do Messias, não é? Então eles perguntaram-lhe, por que dizem então os escribas que é mister que Elias venha primeiro? E Jesus respondendo disse-lhes, em verdade Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas, mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. E então os discípulos entenderam que ele falava de João Batista. E não pode ser mais claro do que isto. Jesus estava a dizer que João Batista era a reencarnação de Elias. Em algumas Bíblias, depois está aqui um asterisco e dão assim uma grande volta a dizer que não, que João Batista tinha o espírito de Elias, mas era o espírito de pensamento e tudo mais. Mas eu acho que não podia ser mais claro. E há outros exemplos ao longo da Bíblia. Avançando mais um pouco. Na primeira epístola de João, amados, um conselho que dá, amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. O espiritismo também defende o mesmo. Numa comunicação com uma entidade espiritual, não vamos aceitar tudo aquilo que a entidade espiritual disser. Vamos testar se aquela entidade espiritual se é de Deus. Ou seja, porquê? O lado de lá da vida, nós quando deixamos o corpo de carne, quando eu morrer, o meu corpo morre, eu continuo vivo. As minhas qualidades e os meus defeitos continuam igual. Então, as pessoas boazinhas continuam boazinhas. As pessoas menos esclarecidas continuam menos esclarecidas. E então, lá de lá da vida, estamos todos misturados, tal e qual como do lado de cá. Então, ele já, neste tempo, aconselhava a perceber se os espíritos vinham de Deus, que não fossem falsos profetas. Curioso. Continua atualíssimo nos dias de hoje. Os cátaros. Eu arrisquei um bocadinho em ter trazido esta religião, porque as evidências aqui não são ainda fortes o suficiente, mas eu acho tão bonito que decidi trazer. Muito pouca gente, pelo menos as pessoas que eu conheço, sabem, os cátaros foi uma religião que existiu entre o ano 1000 e o ano 1200 e muito. E é curioso que, a partir do ano 1000, começaram a nascer muitas pessoas no planeta Terra, isto é curioso de ver pelo lado do espiritismo, que
começaram, primeiro, a discordar um bocadinho daquilo que a Igreja Católica defendia e a criar correntes um bocadinho ao lado. A maioria deles acabaram com aquilo logo à partida, não é? Porque a Igreja Católica tinha muito poder, até militar, na altura. Mas os cátaros destacaram-se e foram um problema grande. Um problema de tal forma grande que originaram coisas como a Santa Inquisição. Então, os cátaros surgiram no norte de Itália e espalharam-se muito rapidamente pelo sul de França e também Espanha. Mas onde eles tiveram maior força foi no sul de França, uma zona que se chama Languedoc-Roussillon. E o que é que os cátaros defendiam? Embora existam alguns espíritas que já considerem os cátaros como precursores do espiritismo, temos que ter a noção que isto já foi há muitos séculos, há 8 séculos atrás, e aquilo que eles defendiam é muito diferente do que o espiritismo defende hoje. Ainda assim, é curioso, os cátaros, quando chegavam a uma localidade, não era como os bispos da Igreja Católica que viam na opulência. Não. Primeiro arranjavam trabalho, e depois de terem trabalho, e depois de saírem do horário de trabalho, é que iam pregar e espalhar a palavra. E defendiam coisas como isto: se Deus está em todo lado, não valia a pena fazer igrejas. Se Deus criou o homem e a mulher, os dois são iguais aos olhos de Deus. Atenção que estamos a falar há 8 e 9 séculos atrás. Isto foi um abanão, era uma ameaça. E começaram a conquistar muitos adeptos. Ora, a Igreja Católica não achou piada nenhuma a isto e fez uma das cruzadas mais sangrentas que há na história, dizimando todos. Este monte, isto é Montségur, foi a última localidade a ser conquistada pela cruzada. Tiveram cercados um ano. E na altura nós éramos muito meiguinhos. Durante esta cruzada houve muitos refréns, porque depois os católicos daquelas zonas de França aceitavam os cátaros bem, não, a maioria das pessoas do povo. Então quando os cruzados entravam numa localidade, arrasavam tudo, muitas vezes faziam reféns, os reféns estavam todos misturados, era cátaros e era católicos. E acima do chefe militar havia um bispo, um cardeal, que comandava aquilo. E há uma passagem muito curiosa que foi numa localidade onde havia muitos reféns, o chefe militar foi perguntar o que é que fazia com eles. E o cardeal respondeu que vamos fazer uma fogueira grande e vamos queimá-los a todos. E o chefe militar disse-lhe: mas senhor, ali há aqui muitos católicos, não faz mal, queimem-nos a todos porque Deus reconhecerá os seus. Eram outros tempos. Eram outros tempos. Mas ainda assim sobreviveram alguns cátaros e continuaram na clandestinidade. E isso continuava a ser uma ameaça. Isso deu origem a quê? Deu origem à Santa Inquisição. Foi aqui que começou. Então, muitos cátaros foram queimados, até extingui-los, e depois a Inquisição seguiu o seu caminho mais uns séculos. Tudo o que saísse das normas que estavam instituídas tinha que acabar logo. Mas existem algumas evidências que os cátaros, isto é o sul de França que eu estava a dizer, o Languedoc-Roussillon, esta parte aqui, onde eles tiveram mais sucesso. Existem algumas evidências que os cátaros teriam comunicações mediúnicas e que até às vezes, antes de irem para a fogueira, que receberiam comunicações mediúnicas a darem-lhes força e tranquilidade, porque chegariam ao lado lá da vida em boas condições. E há duas passagens muito curiosas. Uma é, num auto da Inquisição, um padre que escreveu furioso: como é que é possível aqueles hereges não terem medo sequer da ameaça da fogueira e dizerem-nos a nós que somos católicos que eles vão tranquilos e contentes porque nós estamos a fazer o papel que os romanos fizeram há uns séculos. E estávamos mesmo, porque muitos de nós estavam lá, não é? E enfim, existe então algumas evidências que eles já comunicariam também com o lado lá da vida. Aceitavam reencarnação e ensinavam-na. Atenção, eles tinha uma coisa, não sei se alguém aqui reconhece, que era impor as mãos por cima da cabeça das pessoas para os curar. Muito curioso. E quem tiver curiosidade, isto não tem nada a ver com espiritismo, embora o autor deste livro seja espírita e a editora também seja espírita, este livro não é espírita. É uma investigação sobre os cátaros, eu achei interessante, é um bocadinho diferente do que estamos habituados a ler, quem quiser. Penso que também encontrará na internet.
Joana d'Arc. A Joana d'Arc, não sei se recorda, ela ouvia vozes e essas vozes davam-lhe instruções corretas como aquela devia comandar o exército para ganhar as batalhas. Então começou por ser uma heroína, depois, como ouvia vozes, foi parar à fogueira e depois, mais tarde, foi considerada santa. Mais um exemplo. As comunicações com o lado da vida existem em todos os tempos, como estamos a ver, são muito comuns, afinal. Emanuel Swedenborg. Este senhor descreveu um incêndio a 300 milhas de distância de onde estava. Ele estava num jantar e entrou numa espécie de transe e começou a descrever um incêndio que estava a acontecer 300 milhas dali. E tinha as testemunhas do jantar, não é? Na altura não havia internet, não dava para ir ver as notícias que aquilo estava a acontecer. Mas passados uns dias, as notícias foram correndo e de facto o incêndio aconteceu e as pessoas ficaram admiradíssimas como é que ele estava a ver uma coisa a 300 milhas de distância. E descreveu aquilo na exatidão. Também descreveu o mundo espiritual através da sua vidência, portanto ele era médium vidente, ele via. E é muito importante então como precursor do espiritismo. Mas há mais. Andrew Jackson Davis era muito humilde, quase não tinha instrução da escola, e não tinha grande atividade intelectual, mas fazia diagnósticos médicos notáveis. Ele olhava para as pessoas e é como se fosse uma radiografia, ele via os órgãos internamente e percebia que, por exemplo, imagina que via aqui uma sombra e dizia: Francisco, estás aí com qualquer coisa, se calhar é melhor ir ao médico ver isso. Era curioso e fazia diagnósticos precisos. Ou seja, é como se o corpo se tornasse transparente. Escreveu cerca de 30 livros ditados por Swedenborg, que foi aquele senhor que nós vimos anteriormente, mas o Swedenborg já estava do lado lá da vida, ou seja, aqui o Andrew Jackson Davis serviu de médium de escrita. Assistiu ao desencarne de uma senhora e descreveu pormenorizadamente os processos da morte e a passagem para o campo espiritual. Previu várias coisas como o aparecimento do automóvel, da máquina de escrever e até do espiritismo. Isto é muito curioso. Irmãs Fox, talvez tenham sido aquelas que ficaram mais conhecidas, que aconteceu nos Estados Unidos em 1848, numa localidade que era Hydesville. Nesta casa, ou esta casa agora já é uma réplica da original, porque acho que a original entanto ardeu, vivia uma família metodista, que é uma igreja evangélica. E então havia 3 irmãs que, aliás todas, mas ficaram conhecidas, foi as 3 irmãs, todas lá em casa começaram a ouvir fenómenos de batimentos, assim, bancadas fortes e tudo mais. O pai vinha cá fora, ver se estavam a tirar a pedra ou assim, nada. Até que uma das miúdas se lembrou de começar a imitar as batidas, ou a fazer, agora faz como eu. E as batidas faziam igual. Então tinha que ser um fenómeno inteligente para fazer aquilo. E elas chamavam-lhe o pé fendido. Porquê? Porque elas, como eram metodistas, achavam que aquilo era causado pelo diabo e imaginavam o diabo com umas patas como se fosse de um carneirinho. E aquilo acontecia para lá 30 por uma linha, cadeiras a mexerem-se e tudo mais. Então, deram início a uma comunicação por pancadas, em que era uma comunicação ainda muito lenta. Começaram por exemplo, imaginem, uma pancada A, 2 pancadas B, 3 pancadas C, e então assim aos poucos começaram a conseguir comunicar, e então ficaram a perceber que quem estava a fazer as pancadas dizia ser um senhor Charles Rosma, que tinha sido um vendedor ambulante, tinha passado por ali uns anos antes e que tinha sido morto, assassinado pelos anteriores donos da casa. Curiosamente, as pessoas daquela localidade lembravam-se desse vendedor ambulante e que ele tinha desaparecido de um dia para o outro, e até se lembravam que os anteriores donos da casa usavam algumas coisas que eram do vendedor ambulante, mas ninguém tinha percebido como. Mais tarde, muitos anos depois, numas escavações, descobriram um esqueleto na cave da casa que daria então razão ao que estava ali a acontecer. Fenómeno das mesas girantes. Isto aconteceu imediatamente antes de surgir o espiritismo. Aliás, foi com este fenómeno que Allan Kardec foi chamado a atenção e pediram-lhe para ele ver e tal. Ele foi um bocado contrariado, mas depois foi o que fez avançar o espiritismo. Na altura não havia internet, não havia televisão, as pessoas falavam umas com as outras, à noite, por incrível que pareça era assim. E então juntavam-se à volta das mesas
e começou a acontecer um fenómeno que as mesas começavam-se a mexer e a fazer pancadas no chão e tal. E aquilo para a maioria das pessoas era um divertimento, mas para quem estava mais desperto, começaram a tentar perceber como é que isto se origina. Isto começou então na América e na Europa, como eu já tinha dito, e espalhou-se então a todas as partes do mundo. E isto chamou a atenção então do Sr. Hippolyte Rivail, que começou a tentar perceber, vamos lá ver, a mesa não tem cérebro. E a mesa respondia também com pancadas, por exemplo, uma pancada sim, duas pancadas não, tudo mais. Quando ele começou a fazer perguntas à mesa, a mesa começou a responder que não era a mesa, que eram seres como nós, mas que estavam fora do corpo de carne e que faziam a mesa mexer-se através da mediunidade de alguém que está de presente. E então, Hippolyte Rivail começou a estudar isto com seriedade, utilizou o método científico e teve um trabalho notável, gigantesco, que deu origem ao Espiritismo, então. As obras básicas para quem quer conhecer o Espiritismo são obrigatórias, são estas, são só 5, e são 5 livros lindíssimos. O Livro dos Espíritos, nós vimos então ao início, que é a parte filosófica, o Livro dos Médiuns, a parte científica, o Evangelho segundo o Espiritismo, a parte moral. Depois temos o Céu e o Inferno, onde há algumas descrições do lado da vida, psicografias de pessoas que descrevem como é que estão lá e de acordo com aquilo que fizeram cá. E a Gênese, que fala da formação dos mundos e dos milagres de Jesus, dando-lhes uma explicação lógica e tudo mais. Mas não acabou por aqui, porque isto foi no final do século XIX, a partir de meados do século XIX, e agora já estamos no século XXI. O que outros exemplos temos? Temos, por exemplo, as aparições de Fátima. Estes 3 miúdos, a Lúcia, a Jacinta e o Francisco, viram uma senhora de branco no dia 13 de maio de 1917, faz por ano 100 anos. Atenção que eu não quero ser mal interpretado, eu não tenho nada contra a Igreja Católica, na minha opinião a Igreja Católica, entretanto, já alterou aqui muita coisa. Os miúdos só diziam que era uma senhora de branco, de repente passou a ser a Nossa Senhora de Fátima e já havia segredos associados e... Bom, mas há aqui um fundo de verdade, que é os miúdos viam a senhora. Mas há mais, que é, isto são representações que toda a gente já viu, não é? Há mais coisas que chamam aqui a atenção. A senhora resplandecia luz. Aquilo que os espíritos dizem é que à medida que vamos evoluindo, os espíritos muito evoluídos têm tendência para emitir luz, são vestidos de branco. Mas onde eu queria chegar era a parte da mediunidade. Os 3 garotos, nem todos viram o fenómeno da mesma maneira. A Lúcia via, ouvia e falou com a dita senhora. A Jacinta viu e ouviu. Não sei se não falou por vergonha ou por outro motivo qualquer, mas via e ouvia. Mas o Francisco só a via. E nos primeiros depoimentos, ele chegou a dizer que via os lábios da senhora a mexer, mas não havia som nenhum. Tinham que ser a prima e a irmã a dizerem-lhe o que é que a senhora estava a dizer. Estamos a ver aqui mediunidades diferentes. Mediunidade de evidência, de audição. Por exemplo, Francisco não tinha mediunidade de audição, auditiva. Mas eu trouxe este fenómeno ainda por causa de uma outra coisa muito pouco habitual e que aconteceu com o movimento espírita português. Que foi assim, isto aconteceu no dia 17, a primeira aparição no dia 17 de maio de 1917. Mas a 7 de fevereiro de 1917, um médium que era muito conhecido na altura, numa reunião mediúnica, e está gravado em ata, pediu folha e papel e então houve uma entidade espiritual que começou a escrever através dele numa escrita mecânica e ao contrário. Ou seja, imaginem que está aqui uma folha de papel e nós escrevemos da esquerda para a direita. E aquilo foi da direita para a esquerda e muito rápido, de uma forma mecânica. E depois chega-se ao fim e não se consegue ler a mensagem. Tem que se buscar um espelho, porque aquilo está escrito ao contrário, tem que se buscar um espelho para conseguir ler a mensagem. A mensagem é maior do que isto que eu trouxe. De qualquer das formas, nessa mensagem há uma parte muito curiosa. Eles começam por dizer que é pouco habitual darem indicações do futuro, mas depois dizem aqui: a data de 13 de maio será de grande alegria para os bons espíritas de todo o mundo. Isto foi no dia 7 de fevereiro.
E eles não faziam ideia do que é que eles estavam a referir. E como estávamos na Primeira Guerra Mundial, pensaram, se calhar a guerra vai acabar. E estas mensagens começaram a ser muito habituais nas associações espíritas em Portugal na altura. Tanto é que houve alguns espíritas que publicaram em jornais que a guerra ia acabar. Temos aqui, no Diário de Notícias, de 10 de março de 1917, o título do anúncio é 13/5/1917 e diz assim: não esqueças o dia feliz em que findará o martírio, a guerra que nos fazem terminará. Pronto, eles sabiam que iria acontecer ali alguma coisa no dia 13 de maio. Pensavam que fosse acabar a guerra. Mas há outro exemplo. No Jornal de Notícias, do próprio dia 13 de maio, foi publicado um postal que eles tinham recebido no dia anterior. Então o postal é datado de 11 de maio de 1917. E 2 dias antes da aparição. Isto foi publicado no próprio dia da aparição. E diz assim: a guerra e o espiritismo, revelação sensacional. Recebemos ontem um postal cujo texto passamos a reproduzir. Porto, 11 de maio de 1917. Senhores redatores, foi participado pelos espíritos a diversos grupos espíritas que no dia 13 do corrente há de dar-se um facto a respeito da guerra que impressionará fortemente toda a gente. Tenho a honra de me subscrever espírita e dedicado por propagandista da verdade, António. Isto ainda está escrito com português de muito antigamente. Isto ainda é antes deste acordo ortográfico. Então, isto é muito curioso, porque obviamente o espiritismo não é dono da verdade, mas estas comunicações chamam a atenção. E como é que depois isto não hoje quase ninguém sabe disto. Obviamente depois veio o Estado Novo, proibiu o espiritismo só voltou a ser legal e permitido depois de 25 de abril de 74, talvez seja uma explicação. Mais exemplos, estamos mesmo a terminar. Chico Xavier era um médium brasileiro, talvez o maior médium do século XX, e em que as comunicações com o lado da vida foram mais que muitas através deste senhor. Só ele psicografou, a psicografia é escrever livros, os espíritos que escrevem através dele. Psicografou 451 livros no total, sobre diversos assuntos ensinados por inúmeros espíritos. Ele não recebeu um cêntimo. Porquê? Porque não era ele que escrevia, ele fazia de lápis só, não é? Mas mais importante que isso, se calhar, ele recebeu cerca de 10 mil cartas de pessoas que já tinham morrido, 10 mil cartas dirigidas às famílias dessas pessoas, que deve ser um doce, eu não consigo imaginar. E mais, teve até uma psicografia que foi aceita em tribunal, porque se percebeu que aquela letra era de facto da pessoa que tinha morrido, e a pessoa vai dizer, atenção que isso foi um acidente e tudo mais. E os estudiosos compararam as letras e aceitaram aquilo de tribunal, porque era exatamente, não havia outra hipótese. É muito curioso. Cá em Portugal nunca aconteceu isto, é pena. Divaldo Franco, muitos de vocês conhecem, psicografou atualmente 255 livros, onde já se apresentaram 211 autores espirituais diferentes. É um palestrante extraordinário, e já que vêm as jornadas das Caldas, e ele vai fazer o encerramento das jornadas, não percam, porque vale mesmo a pena assistir o Divaldo a fazer uma palestra. E mais, temos agora a transcomunicação instrumental, que começou em meados do século XX, utilizando a tecnologia. O que é a transcomunicação instrumental? É tentativas de comunicação com o lado da vida através de aparelhos eletrónicos. E o caso que ficou mais conhecido foi do Sr. Friedrich Jungerson, é assim, eu não tenho jeito nenhum para sueco. Obrigado. Em 1952 ele queria gravar o som de um bosque, então ele deixou num bosque uma cassete daquelas antigas a gravar o som, foi-se embora. E depois, quando voltou, foi ouvir-se, chegou a casa, foi ouvir o som e estavam lá vozes de pessoas. E ele pensou, devia andar lá alguém a passear no bosque. Fez outra tentativa, foi gravar outra vez, mas apareceu outra vez vozes e ele começou a fazer aquilo muitas vezes, até que aparece uma vez uma voz que dizia assim: Friedel, estás a ouvir-me? É a tua mãe. Friedel era o nome que a mãe o tratava e a mãe já tinha desencarnado. E ele aí deve ser uma emoção muito grande, não é? E a transcomunicação instrumental nunca mais parou. Diversos investigadores ao longo do mundo, espíritas e não espíritas, continuam a fazer. Então,
nos dias de hoje, quem sabe, podemos até receber uma chamada do além. Hoje ainda não recebemos aqui nenhuma, mas a transcomunicação continua e há de continuar. Não sabemos o que é que vem por aí, mas tudo evolui. Quem sabe através de psicografias, através do computador, o que é que dizes? E em todas as associações espíritas, ou pelo menos na maioria delas, existe um trabalho privado que é as reuniões mediúnicas, onde as comunicações com o lado lá da vida continuam a acontecer, não só aqui no Centro de Cultura Espírita das Caldas da Rainha, mas em inúmeros outros, o que nos dá um conforto muito grande. Porquê? Porque é muito bom saber que as pessoas que são nossos amigos, nossos familiares, nossos conhecidos, que já partiram antes de nós, estão bem e vêm dar notícias. Ou então não estão tão bem, mas ao menos estão vivos. Então, isso quer dizer o quê? Que estas comunicações, estes estudos que esperemos nós cada vez ganhem mais força dentro do espiritismo e fora do espiritismo, são flores a florescer no meio de um deserto de materialismo de pessoas que não acreditam em nada. E dão uma luz ao fundo do túnel para a vida após a morte. E se calhar começa-nos a fazer entender que a morte não é morrer, é largar o corpo de carne e pode ser um até já, não é? Ou um volto já, quando a gente viemos reencarnar, não é? Então bora colocar sorrisos na cara. Vamos ser felizes, não é? Os espíritos, aquilo que dizem é, para nós sermos felizes é fácil. Basta fazer o bem, não importa a quem. E isto é independentemente de nós sermos espíritas, ateus, católicos ou o que sejam. E isso é que nos faz feliz. Está bem? Então eu queria terminar a palestra e esta cega que vos dei com uma mensagem importante, que é: fiquemos com isto na cabeça e vamos todos colocar um sorriso no rosto, que até ficamos mais bonitos, até eu que sou feinho. Ficamos lindos com ele. E pronto.